Galera, neste fim de semana o Vasco anunciou mais uma contratação do clube Cruz Maltino para a temporada de 2023. De acordo com notícias vinculadas ao Globo Esporte, o Vasco anunciou a contratação do jogador Ryan Cruz, que estava atuando há pouco tempo pelo Santos. O atleta tem 21 anos de idade, chega no Vasco com um contrato até dezembro desse ano. O contrato é de empréstimo junto ao Santos, com opção de compra. Para conseguir contar com o jogador, o Vasco teve que desembolsar R$500 mil só pelo empréstimo. Ainda, o clube Cruz Maltino tem a opção de compra do jogador, que está fixada em R$1.500.000 por 80% dos direitos econômicos do atleta. Os salários do jogador também serão todos bancados pelo Vasco. Com os lances que você está vendo aí nessa tela, vocês percebem que o Ryan Cruz já jogou pelo Santos, né? É um jogador que atua muito bem com as cores do peixe, pode ser um bom reforço para o Vasco. Pelo que parece, a torcida Cruz Maltina teria aprovado a contratação do jogador do Vasco nas redes sociais. E essa é a primeira contratação que o Vasco faz antes do Campeonato Brasileiro. Isso porque na temporada passada o Vasco havia contratado 13 jogadores, né? E isso na época de Campeonato Carioca ainda. Agora que o Brasileirão está se aproximando, o Vasco já acertou a contratação de um primeiro jogador para esse campeonato. E o Ryan Cruz vai atuar com as cores do Vasco até dezembro de 2023. Ele estava atuando no Santos, vocês viram alguns lances do jogador aí na tela. É um jogador que tem bastante habilidade, é bem veloz, tanto pela idade, a idade também, né, influencia bastante nesse quesito. É um jogador que ele tem uma velocidade muito legal, tem um bom chute, uma grande precisão quando vai chutar pro gol. Então o Vasco deve ter pensado muito nessa área para querer contratar o Ryan Cruz. As negociações não foram muito difíceis, né? Até porque quando o Vasco começou a negociar com o Santos, logo depois o Vasco já tinha anunciado a contratação do jogador. Então, ao que parece, não teve tantos empecilhos para que essa negociação acontecesse. Então tudo conseguiu ser da melhor forma possível e o Vasco já fechou a contratação do jogador. E o vídeo de hoje é bem curtinho, né? São aqueles vídeos objetivos. Eu quero encerrar o vídeo falando sobre o Lucas Braga. Alguns dias atrás, né, eu e várias outras pessoas falaram da possibilidade de Lucas Braga pintar no Vasco. O Santos estava estudando o elenco do Vasco e preferiu não liberar Lucas Braga ao clube Cruz Maltino. O Santos entendeu que se emprestar o Lucas Braga ao Vasco e trazer outro jogador do Vasco para o clube pode não ser um bom negócio para o Santos. Então o clube paulista preferiu não emprestar o Lucas Braga ao Vasco, né? E dessa forma, depois desses dias, né, o Vasco teria interesse na contratação do Ryan Cruz, que é do Santos, né? Então esse jogador do Santos abriu mão, preferiu liberar e agora ele vai atuar com as cores do Cruz Maltino. Lembrando que na última semana, galera, o Vasco jogou contra o Atlético. Não foi um jogo, não valeu nada, né? Foi um amistoso entre as equipes, né? O Atlético, que nessa temporada conseguiu um grande feito, venceu o Atlético Mineiro por 1-0 no Campeonato Mineiro, foi enfrentar o Vasco em São Januário e o Atlético venceu o Vasco por 2-0 com 2 gols de Sassá, ex-Cruzeiro. Então o Vasco perdeu para o Atlético em São Januário em casa por 2-0, mas foi um jogo amistoso. Obviamente a torcida Cruz Maltina não gostou nem um pouco da atuação do Vasco e também não gostou nem um pouco do jogo, mas pelo menos não estava valendo nada, era só praticamente um jogo teste ali para testar as equipes às vésperas do Campeonato Brasileiro para o Vasco, né? Porque o Atlético nem divisão tem. É bem curioso a gente saber isso, porque o Atlético ganhou de um clube gigante, que é o Vasco, dentro de casa, de uma forma surpreendente, e não tem divisão. O Atlético não joga nem na Série B, nem na Série B, na Série C, na Série D. O Atlético está sem ranking, então ele não tem competições para jogar. E foi bem surpreendente essa vitória contra o Vasco. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ryan Seco é o novo reforço do Vasco da Gama. Espero que vocês tenham gostado. Curta, se inscreva, compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo. E até a próxima.